Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Python. Nessa aula veremos sobre o uso de aspas, o que são variáveis, os tipos de dados e indentação. Eu abri o Visual Studio e a gente vai selecionar a pasta em que a gente vai atuar. Então esse é o Open Folder. Eu vou, eu tinha já aberto essa pasta Python e vamos selecionar ela para trabalharmos. E daí a gente vem e cria um novo arquivo nesse new file. Eu vou chamar aqui de aula 2.py para mostrar que é do Python. Então, eu vou começar com o famoso Hello World para poder trazer boa sorte, dizem por aí. E aí eu salvo essa bolinha branca, sempre vai aparecer quando o arquivo não está salvo. Então, eu aperto Ctrl S e ele já salva. Então, se eu fizer qualquer outra alteração, ele vai mostrar que eu não salvei. Então, a gente vem aqui no nosso terminal e aí digita Python e o nome do nosso arquivo, que no caso é aula2.py. E ele tem aqui o nosso Hello World. E aí já vou explicar para vocês o uso dessas aspas. Então aqui quando a gente usa o print, a gente pode colocar o nosso texto tanto em aspas duplas quanto em aspas simples. Então eu vou envolver esse daqui em aspas simples, vou salvar o projeto, vou rodar e beleza, imprimiu duas vezes. Então, assim, tanto as aspas duplas quanto as simples funcionam. E a gente pode usar uma dentro da outra. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse daqui, vou dar um outro print, como por exemplo, eu disse, meu nome é Caio, mas eu quero que isso daqui fique envolto em aspas. Se eu colocar aspas duplas, vai dar erro, porque eu estou começando meu texto aqui, terminando o texto aqui, começando o texto aqui, terminando o texto aqui, e isso daqui está perdido aqui no meio. Então, quando a gente usa aspas duplas para delimitar o nosso texto, se eu quiser usar alguma aspa aqui dentro, vai ter que ser, nesse caso, a simples. E o contrário também é verdade. Então, se eu envolver o meu texto em aspas simples, o que eu quiser que seja texto que esteja entre aspas, vai ser a outra aspas, né? Nesse caso, nesse caso, aspas duplas. Então, eu vou salvar, vou rodar e ó, aí depende do que você quer. Eu quero com aspas duplas. Que o texto aqui printado apareça com aspas duplas, então você aqui delimita o seu texto com aspas simples. As duas formas são válidas. Dito isso, eu vou começar a explicar para vocês o que são variáveis. As variáveis são um espaço de memória para guardar dados, informações. Então, nessa variável, a gente vai guardar algum tipo de dado, algum tipo de informação, e a gente consegue ir manipulando essa variável. Então, vamos dar, por exemplo, montar uma variável que eu quero que seja justamente esse texto aqui. A partir disso, eu posso, por exemplo, manipular essa frase. Então, isso daqui é uma variável chamada frase que está recebendo esse igual, na verdade, é a atribuição. Então, para essa variável, eu estou atribuindo esse texto. E aí eu consigo manipular. Ou, como por exemplo, eu posso simplesmente dar um print na nossa frase. Vou salvar, vou rodar e aí apareceu aqui o nosso texto. Então, as variáveis, elas vão ser sempre assim. Você tem que inicializar ela, você atribui valor e depois você faz algum tipo, né,
da manipulação que o seu código precise. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é falando para o computador: olha, cria um espaço de memória que a gente vai chamar de frase. E nessa frase, você vai atribuir esse valor aqui. É simplesmente isso. Então, a gente pode criar variáveis de diferentes tipos e com diferentes estruturas. Em relação à nomenclatura, a gente tem algumas convenções. Então, assim, o primeiro caractere, por convenção, a gente sempre vai usar um minúsculo. Então, não frase com letra maiúscula, mas sim começa sempre com letra minúscula. E aí, se tiver mais de uma palavra, como por exemplo, vou colocar aqui, primeira frase, a gente tem duas formas que são convencionais. Ou eu coloco a segunda palavra com letra maiúscula, ou eu deixo, por exemplo, também com minúscula, só que eu coloco um underline. Então isso aqui vai de gosto. Eu particularmente estou mais acostumado a usar essa primeira forma, mas as duas são as mais empregadas aí, e isso é uma convenção. A gente não pode ter espaço vazio dentro do nome da nossa variável. Por exemplo, se eu der uma barra de espaço, ele já acusou erro aqui pra gente. Isso aqui já não é uma coisa que a gente pode fazer. E também é, tem uma palavrinha aqui que é case sensitive. O que isso daqui quer dizer? Ó, isso daqui que eu acabei de fazer é comentar. Isso aqui é um comentário. Isso aqui não vai ser lido quando esse programa rodar, tá? Então isso aqui é pra gente. O que é esse carinha chamado case sensitive? Isso aqui significa que uma letra minúscula e uma letra maiúscula são diferentes. São dois caracteres diferentes. Então, se eu colocar a primeira frase com a letra minúscula, já são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vou dar um print nelas para poder mostrar. Opa, aqui, estou printando tanto a nossa primeira frase, que tem a letra maiúscula, quanto a outra que tem a letra minúscula. Então, se eu printar isso, vão ser duas frases, ó, são duas frases diferentes. Então, isso aqui eu estou fazendo para mostrar que letras minúsculas e maiúsculas são realmente caracteres diferentes. O computador vai entender como coisas diferentes, distintas.